Fala, meus amigos, estamos começando aqui o segundo vídeo de hoje, tá? E nesse segundo vídeo que eu tô falando aqui direto do esgoto, certo? Vamos falar sobre um pastor retardado chamado André Valadão. E pegou o microfone numa dessas, enfim, numa dessas igrejas aí, e começou a bostejar um monte de lixo sobre a universidade brasileira. Quer dizer, é um retrato da estupidez brasileira e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui no vídeo de hoje, tá? Então o título é esse aí: Pastor retardado André Valadão ataca universidades em nome do Senhor. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque é um retrato, né, dessa burrice brasileira que a gente tem visto aí nas últimas décadas, tá? No caso, inclusive, uma burrice neopentecostal, mas que reflete aí, enfim, né, uma bizarrice muito maior que a gente está vivendo hoje aí, tá? Então, antes, deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, que é o Do Outro Lado de Cá. Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo, a gente fala a respeito, beleza? E também estou aqui preparando meu primeiro romance para tentar lançar aí até setembro, e eu deixo aqui a dica para vocês quando ficar pronto, beleza? Então, pessoal, vamos lá. Sem delongas aqui, tá? Vamos falar direto aqui, vou direto para o vídeo desse retardado, que ele diz o seguinte aqui, ó. Então é um vídeo do Movimento Democracia, que é uma página do Instagram, tá lá o videozinho dele com 1 minuto e 20 mais ou menos. E aí ele diz o seguinte, tá? O título do vídeo lá que eles colocaram é: André Valadão instrui fiéis a não enviar os filhos para a faculdade, né? Quer dizer, é uma ode à ignorância, uma ode à estupidez e uma ode também, vocês vão ver, à precarização do trabalho e tudo mais. Então vamos lá, a fala dele é a seguinte aqui, ó, vamos lá. Se a faculdade vai acabar com a vida do teu filho, não manda ele para a faculdade. E aí, depois que ele fala isso, ele recebe um aplauso, né, daquele gado que está ali escutando isso e aplaudindo, né? Essas pessoas estão aplaudindo isso, né? Enfim, não manda o seu filho para a faculdade. Vai vender picolé na garagem, isso que ele diz no vídeo, né? Quer dizer, é um negócio inacreditável. E ele está em pé, quer dizer, ele anda, fala, já é um milagre, mas enfim, ele late um negócio desse, né? Então vamos lá, vai vender picolé na garagem, aí ele começa a imitar as pessoas, né? Ah, mas eu não criei meu filho para isso. Você criou para quê então? Ele conversando ali com a personagem que ele está citando, né? Você criou para quê? Para ele ir pro inferno? É um negócio que chega a ser hilário, né? Não dá para saber se a gente ri ou se chora de uma bosta dessa, né? Mas enfim, você criou ele para quê? Para ele ir pro inferno? Criou seu filho para quê? Criou sua filha para quê? Para virar uma vagabunda? Isso provavelmente é né, é um restalho daquela visão patética daquele exército de retardados do Bolsonaro lá, que ficavam vomitando isso todo dia, que a universidade é lugar de maconheiro, de vagabunda e etc e tal, e aí esse idiota continua repetindo isso até hoje, né? Eu estou também escrevendo um livro aqui que se chama Educação Após Bolsonaro, que, enfim, se eu conseguir terminar aí, uma das reflexões vai ser sobre esse tipo de coisa aqui, que a gente tem que superar um dia, senão, né, a gente não vai caminhar. E aí ele continua, né? Então, você criou o seu filho para quê? Criou sua filha para virar uma vagabunda? Você criou para ela ser uma mulher santa, uma mulher digna, de família, cheia de Deus, né? Ó, começa com esse papo de Deus desconfia, que ou tá querendo meter a mão no teu dinheiro via dízimo, né? Ou tá querendo te catequizar, ou tá querendo rotular o teu vício de alguma coisa bizarra ali para poder trazer você para o pior vício de todos, que é o vício da abstinência, né? Então, enfim, e no caso dessas figurinhas aí, especialmente para roubar o teu dinheiro e comprar iate, mansão, e ficar dizendo que é para a obra do Senhor, certo? Essa gente adora quem não estuda, quem não pensa, quem não reflete. Por quê? Porque são vítimas fáceis para essa conversinha fiada aí e para ficar milionário em cima dos trouxas ou dos ingênuos, dos incautos e até de pessoas que estão sofrendo ali e muitas vezes dão o dinheiro meio que, né, de maneira ali meio que, enfim, irrefletida, tá? Então é óbvio que uma figura idiota dessa vai defender a burrice e vai atacar a universidade, né? Porque o estudo, a leitura, enfim, afasta a gente desse tipo de pilantra, né? Enfim, então para continuar, aí ela tem um diploma e é rodada, é doida, né?
Você sabe o filho que você tem, a filha que você tem. Aí de novo ele está aqui meio que, né, imitando uma pessoa lá. Ah, mas ela tem um sonho, né, como quem ali, sei lá, um pai ou uma mãe falando da filha, né? Ah, eu tenho um sonho, é ter um doutor na minha família. Aí seu filho tá lá, doutor, mestrado, doutorado, rabalado, bagabá, bagabá, começa a falar aquelas, enfim, né, aquelas baboseiras, que é uma mistura de crente com umbanda, com coitado do pessoal da umbanda, né? Mas enfim. E aí uma coisa, um negocinho meio bizarro ali que ele vai falando e aí finaliza. Você vai falar de Jesus, depois que ele tem o mestrado, doutorado, né? Você vai falar de Jesus, ele fala assim, não fala de Deus para mim não, acabou a sua vida, irmão, acabou a sua vida, né? Pronto, né? Enfim, e aí ele finaliza aqui, né, com mais algumas pérolas da bosta, ele vai dizendo, né? Aí você vem para a igreja, aonde foi que eu errei? O que que eu errei, né? Você aceitou, né? Como se uma pessoa que tem um filho com mestrado, doutorado, ou seja, um adulto, tem que aceitar ou não aceitar o filho fazer ou não doutorado. Isso não é problema do pai e da mãe. A pessoa está ali, um adulto, faz o que quiser da vida dele, né? Enfim. Então essa gente, eles pensam, as pessoas, é porque tem um monte de gente ali que realmente é facilmente manipulável, porque não tem, certamente não tem o estudo necessário, a reflexão necessária para entender aí, né, essas malandragens, essas pilantragens, melhor dizendo, e aí eles acham que todo mundo enfim, é retardado a ponto de acreditar em Arca de Noé, enfim, né? Então, enfim. E aí você, papai, mamãe, e se você está vivendo essa situação, eu tenho boas novas para você. Não pare de lutar pelos seus filhos, porque você, enfim, né, você colocar o seu filho para vender picolé na garagem e dizer para ele não faça doutorado, você está lutando por ele, né? Olha o nível desse imbecil, né? E aí, enfim, aí ele continua, não pare de orar pelo seu marido, pela sua esposa, orar pela sua filha. A palavra de Deus não volta vazia, a semente vai brotar no bolso dele, né? Com certeza, por isso que ele está dizendo isso, tá? Então, enfim, é uma bosta atrás da outra, mas vamos tentar pegar essa bosta e transformar em adubo, né? Para tentar fazer uma reflexãozinha rápida aqui, tá? Então, vamos lá, vamos ler uma notícia aqui. Antes de ler a notícia, rapidamente, só as dicas literárias aqui rápidas, tá? Vamos fazer aqui, como eu sempre pondero, o papel do Caim do Saramago, tá? Que é questionar essas baboseiras protodivinas, né? Tá aqui, ó, o Caim do Saramago. Vale também citar o livro do Carl Sagan, que é O Mundo Assombrado pelos Demônios, porque ele reflete aqui sobre uma série de bizarrices que aconteciam, né? Já falei sobre isso na década de 80, 90 nos Estados Unidos, e que são muito parecidas com todo esse negacionismo patético, bizarro e oportunista aí que a gente tem visto no Brasil também na última década, tá? Vale a pena ler isso aqui para poder fazer essa filosofia comparada. E como ele está falando da universidade, mestrado, doutorado, deixo aqui também 3 dicas rápidas, tá? Poderia deixar aqui milhares de dicas, eu faço isso nos vídeos aqui todo dia, mas enfim, apenas para referir 3 dicas rapidinhas aqui. 2 livros do Jacques Derrida, A Universidade Sem Condição, que é um livro muito bacana, tá? Do Jacques Derrida. Esse outro aqui também, que se chama O Olho da Universidade, também do Jacques Derrida. Livro bacana aí também do Derrida sobre a universidade, certo? E este livro aqui do Luiz Costa Lima, também mestre brasileiro aí, Frestas, né? A Teorização em um País Periférico. Que aí você lendo isso aqui, você entende não só a dificuldade de fazer teoria, mas também a dificuldade de valorizar a universidade num país como o Brasil, que tem esse tipo de figura patética, que é aplaudida defendendo, né, o fim do doutorado, ali, enfim, a ignorância e a pessoa vender picolé na garagem quando pode fazer um doutorado, né? Nenhuma crítica aqui, nenhum preconceito contra quem vende picolé na garagem ou na praia, onde quer que seja, mas um país que se preza é um país que luta para que as pessoas não precisem vender picolé na garagem, que elas possam ter empregos dignos, profissões dignas, certo? Porque vai vender picolé na praia, vai carregar aquilo ali o dia inteiro para ver se é bacana, né? Enfim, então vamos lá, vamos fazer uma sequência rápida aqui, para a gente mostrar o quanto que essa fala desse idiota é uma baboseira atrás da outra, tá? Vamos lá. Isso certamente como eu falei aqui, herança
do bolsonarismo, e é ali um pensamento articulado, ou enfim, uma bosta, né, articulada com o Bolsonaro. Notícia aqui do UOL, tá? Ministro da Educação defende que a universidade deveria ser para poucos. Isso aqui é aquele sujeitinho lá, o tal do Milton Ribeiro, que se não me engano está preso aí, ou já foi preso, e essa notícia é do dia 10 de deixa eu ver aqui, agosto, 10 de agosto de 2021, tá? Ou seja, dentro do governo Bolsonaro, ele era ministro da Educação, um crente, né? Um negócio meio esquisito, muito esquisito. E a notícia diz o seguinte: o ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que a universidade deveria ser um espaço de acesso para poucos e que os institutos federais de ensino técnico sejam os verdadeiros protagonistas no futuro. E aí ele diz, né, abre aspas, o tal do Milton Ribeiro falando, universidade, na verdade, ela deveria ser para poucos, nesse sentido de ser útil à sociedade. Né? Porque um crente desse, né, uma gente dessa, para eles o útil é o dinheiro do dízimo. E o dinheiro do dízimo só vem com ignorância, não tem outra forma de ver o dinheiro do dízimo. Tem que ser ignorante, não pode estudar, não pode ter, enfim, um aprofundamento filosófico do mundo, porque se você tem, você não paga o dinheirinho do dízimo, certo? Enfim, e aí, continuando, né? Então, utilidade para essa gente é isso aí, né? A notícia continua. Para sustentar a sua visão sobre o futuro da educação no país, Milton Ribeiro afirmou que hoje o Brasil tem uma série de engenheiros e advogados dirigindo Uber por falta de colocação no mercado de trabalho. As declarações foram feitas ontem em entrevista à TV Brasil. Quer dizer, isso aqui, dentre outras milhares de bostas, isso aqui é a direita brasileira fazendo o círculo vicioso da sua própria incompetência, né? Eles governam e governam o Estado no sentido do executivo, no executivo federal, né? Governam a maioria das prefeituras, a maioria dos governos estaduais, governam a maioria, né? Estão em maioria, na maioria esmagadora das câmaras municipais e fazem o possível e impossível para sabotar a educação pública de base, a educação universitária, etc. e tal, e depois ficam colocando a culpa na política de que isso não funciona, etc. e tal. Então, quer dizer, porque o Brasil hoje está com uma série de engenheiros e advogados dirigindo Uber por falta de colocação no mercado de trabalho. Não é por falta de colocação no mercado de trabalho. É porque a gente tem no Brasil uma dificuldade gigantesca de criar uma sociedade mais ampla, porque a cabeça da direita, a cabecinha da direita é isso aí, ó, né? É essa coisa reducionista que é só, vai trabalhar, vai vender picolé no sinal, pô, na garagem, né? Enfim, né? Fazer doutorado, para que isso, pô? Entendeu? Universidade é para poucos, né? Enfim, e aí ele continua, né? Se fosse um técnico de informática ao invés de engenheiro, né, e tal, conseguiria um emprego porque tem uma demanda muito grande. Balela isso, baboseira, né? Tá falando besteira, né? Porque, inclusive, a universidade ela também gera uma movimentação curricular, uma movimentação ali de trabalho mesmo na sociedade, quando ela vai ampliando ali as pessoas formadas e tudo mais, né? Inclusive isso deve ser assim, mesmo quando tal mercado não tem essa vocação, porque isso faz a sociedade caminhar. Então, se o mercado não conseguir fazer isso, que o Estado faça, né? Porque é assim que se faz no mundo desenvolvido. Vamos falar um pouquinho sobre isso também aqui, tá? Então vamos finalizar aqui essa entrevista aqui, essa matéria do Milton Ribeiro, porque isso aqui é uma das bases, né, de onde deriva essa bosta aí que esse tal de André Valadão está falando, tá? E aí ele fala também que o ministro também se queixou sobre os posicionamentos políticos de reitores das universidades federais contra o presidente Bolsonaro e contra a pasta. E aí ele diz, respeitosamente, vejo que alguns deles optaram por visão de mundo à esquerda, socialistas. Eu falei para ele, se formos discutir essas questões, nunca vamos chegar a um acordo. Por que as pessoas da universidade são de esquerda? Porque as pessoas estudam, meu querido, simples assim, né? Enfim, e aí ele continua dizendo que, né, para ele, os líderes da universidade não podem ser esquerdistas ou lulistas. Em seguida, o ministro declarou que os reitores devem cuidar da educação e ponto final. As universidades federais não podem se tornar comitê político de um partido A de direita, muito menos de esquerda, né? Declarou o ministro. Então ele continua aqui e finaliza dizendo que o governo Bolsonaro adotou como medida nomear os reitores. Claro, né? Porque se deixar a universidade funcionar, eles não vai ter nenhum ali que apoie um governo de bosta desse, né?
Mas enfim, então isso aqui foi para finalizar aqui o tal do Milton Ribeiro, né? E a visão patética que essa gente tem da universidade, do saber, do conhecimento. É gente que acredita em terra plana, em cloroquina, enfim, né? Em conspiração globalista mundial, enfim, na qual a Globo é comunista, né? A esquerda quer dominar o mundo para poder comer criancinhas, e uma série de asneiras que a gente tem visto nos últimos anos aí no Brasil, tá? E aí, pessoal, vamos então fazer aqui uma reflexão rápida sobre os números da universidade no mundo, tá? Para vocês verem o quanto que essa gente está atrasada e o quanto que essa gente é o atraso do Brasil, tá? No Brasil hoje, números de 2022, nós temos 19,2% de pessoas com ensino superior. Em 2010, né, ou seja, há 14 anos, a gente tinha apenas 6,87%. Quer dizer, esse número triplicou, mas ele ainda é muito baixo em relação ao mundo desenvolvido. Vamos ver aqui, ó, tá? Matéria da revista Piauí, tá? O Brasil é a pior taxa da América Latina. 19,2% de pessoas, hoje talvez esteja em 20 e pouco, né? Que passou 2 anos, mas enfim. A Argentina tem 40% de pessoas com ensino superior, tá? O Chile tem 34%, a Colômbia tem 30% e o México tem 24%. Na verdade, não é muito. Esse não pode ser um valor avaliado sozinho, evidentemente, né? Você tem que avaliar uma série de outros valores. E no caso da América Latina, então, a quantidade de parâmetros aumenta, porque a gente tem aqui as sabotagens feitas pelos Estados Unidos, as direitas latino-americanas que são subservientes a essa visão de mundo, e uma série de coisas que dificulta e que, enfim, né, a aquisição do diploma universitário não é a única coisa que garante o desenvolvimento do país, né? Preciso muito mais. A gente tem muito ainda que caminhar para chegar perto dos níveis nesse tipo de parâmetro aqui da Europa e, enfim, Canadá e vocês vão ver China também, tá? Enfim, passando para os países que mais tem, né? Na América Latina é a Argentina. Tá? 40% é o país que mais tem pessoas com um diploma universitário. No mundo, o recorde é da Coreia do Sul. 70% da população da Coreia do Sul tem diploma universitário. E aí, na Coreia do Sul, né, a renda é muito maior do que a renda da galera que vende picolé na garagem, certo? A renda da Coreia do Sul é 3 vezes maior que a do Brasil, tá? Se não for até mais. Tá? Atualizando aí talvez esteja até maior. E enfim, o que mostra que o argumento do tal André Valadão e desse Milton Ribeiro são argumentos patéticos de gente que não tem a menor inteligência, não tem a menor visão de país, não tem nenhum interesse em melhorar o Brasil, querem ganhar dinheiro só, né? Ou vender a sua crença de particular, como, enfim, né? Catequizar os outros. Tá? O segundo, então, a primeira é a Coreia do Sul com 70%. E portanto aí, né, com quase 4 vezes o Brasil, né, 3 vezes e meia o Brasil. A Rússia está em segundo com 63% da população com diploma universitário e o Canadá em terceiro com 62%, tá? Então, enfim, países mais desenvolvidos, com a renda é melhor e tudo mais, e as pessoas não precisam ficar vendendo picolé no sinal para ganhar dinheiro, tá? No caso do mestrado, tá, que ele cita aí, né, esse tal de André Valadão, ele cita o mestrado também. Então, a média da OCDE é de 14,33% da população desses países com diploma de mestrado, 14%. O Brasil tem 0,84%, quer dizer, está aí, ó, muito abaixo, 14 vezes abaixo da média dos países desenvolvidos, tá? No caso do doutorado, então, essa distância ainda é maior, tá? Porque os países da OCDE têm 0,84% de pessoas em média com doutorado, 0,84%, e o Brasil tem 0,11%, quer dizer, 8 vezes quase aí abaixo da média mundial, tá? Da média do mundo desenvolvido, né? Para finalizar, a matéria aqui do Metrópolis, tá? De janeiro de 2022, abre aspas, frasezinha rápida, tá? Para acabar com essa gente aí. A média mundial aponta que quanto maior o nível de estudo, maiores são as oportunidades. O que mostra que essa fala do tal Milton Ribeiro é uma bosta e a do André Valadão é mais bosta ainda, né? Porque essas empresas tipo Uber, né, e tudo mais,
eles aproveitam justamente isso. Países que têm gente com pouco estudo, gente que não se interessa muito por isso, e governos subservientes nesse sentido, para poder ganhar dinheiro precarizando o trabalho e pegando aqueles que estão ali desesperados porque não têm oportunidade. Tá? Então vamos ver, o nível, quanto maior o nível de estudo, maiores são as oportunidades. 83% para quem tem graduação, 87% para quem tem mestrado e 90% para quem tem doutorado, certo? E aí, vamos ler aqui então um printzinho, porque para além disso existe uma coisa que é a seguinte, né? E que o Milton Ribeiro e o André Valadão, com seus dois neurônios ali, o tico e teco, né? Uma nós e outra nós, não tem capacidade de entender isso, tá? País grande, país enfim, com vistas a se tornar desenvolvido e, enfim, em diálogo com o progresso da humanidade, etc. e tal, forma cientistas, forma acadêmicos, forma professores, forma doutores, forma mestres, forma graduados, tá? Então vamos lá, só para vocês verem a China, porque a gente vai finalizar falando da China, tá? Em 2018, tá, a participação mundial da população de pesquisadores altamente citados no mundo, cientistas, né, estava da seguinte forma: Estados Unidos 43,3%, Reino Unido 9%, China 7,9%, Alemanha 5,9%, Austrália 4% e o restante dos países 29,9%. A China pulou de 7,9% em 2018 para 17,9% em 2023. Por quê? Porque está investindo dinheiro público na educação superior, nas universidades, no mestrado, no doutorado, etc. e tal, né? Não estão formando pessoas para vender picolé na garagem, estão formando pessoas para poder ser professores, engenheiros, advogados, enfim, né? E todas as outras profissões nobres aí, tá? E tudo mais. Então, quer dizer, em 2023 esse número pula, né? Os Estados Unidos cai de 43 para 37, a China está tomando conta, né? A China ultrapassou a Inglaterra de muito já, tá com 17,9, a Inglaterra com 8,1, a Alemanha 4,7, a Austrália 4,5 e o restante 27,3%. E aí um comentáriozinho aqui para a gente depois finalizar com a reportagem da China, tá? Um comentário da Biazita Gomes, que foi publicado pela página Pato Arrependido aqui no Instagram. Ela diz o seguinte, comentando duas situações que a gente está vivendo aí agora, né, no Brasil. Enquanto o governo Lula cria o projeto Pé de Meia para que jovens pobres não abandonem as escolas e terminem seus estudos, a extrema-direita quer liberar o trabalho infantil para que o jovem pobre abandone a escola, não tenha estudo e vire mão de obra desqualificada e barata para os ricos. Entenderam a diferença? É exatamente a cabecinha do André Valadão, do Milton Ribeiro, do Bolsonaro e dessa gentalha, né, que a gente tem que ficar escutando aí, tá? Por quê? Porque tem um projeto agora aí que um cara do Partido Novo, ele quer criar uma lei para poder liberar o trabalho aos 14 anos, que é uma coisa que existia no século XIX, é o Partido Novelho, né? Enfim, eles andam, é o patriota do caminhão, né? Eles estão ali, ó, estão indo para frente olhando para trás, né? Enfim, né? Um negócio inacreditável. Então, enfim, e aí, pessoal, vamos então finalizar, tá? Lendo uma matéria rápida aqui, para a gente ver o quanto que a China está indo no caminho contrário da cabecinha dessa gentinha aí, tá? Vamos lá, para a gente ver aqui, ó, para a gente finalizar o vídeo de hoje, tá? Matéria da revista Fórum, tá? Isso, 17 de maio de 2022. Taxa de ensino superior da China atinge 57,8%, 57,8%, e é a maior do mundo. No caso, a maior do mundo no nível, né, do número geral de estudantes, né? O número percentual é da Coreia do Sul, como vocês viram, está ali Rússia em segundo, Canadá em terceiro, mas a China já está chegando. O Canadá tem 62, a China está com 57. Está chegando, né? Porque estão fazendo um caminho totalmente diferente do Brasil, da direita brasileira, né? E eu fiz vídeo aqui falando sobre isso, né? O penúltimo vídeo falando sobre isso. Bom, vamos lá. País asiático estabeleceu o maior sistema de ensino superior do mundo, com mais de 44,3 milhões de alunos matriculados.
E aí vamos lá o que a reportagem diz rapidamente. A taxa bruta de matrícula no ensino superior na China aumentou de 30% em 2012, que já era muito maior que a do Brasil, né, para 57,8% em 2021. Tá? O anúncio foi feito pelo Ministério da Educação nesta terça-feira, dia 17, em uma entrevista coletiva em que foram apresentadas conquistas na reforma e desenvolvimento do ensino superior desde 2012, repetindo a matéria de 2021. Eles talvez agora, 2024, já estejam aí até, já de repente, com 60%. Né? E, enfim, aí a China, continua aqui, né, para a gente finalizar. A China estabeleceu o seu maior sistema de ensino superior, o maior sistema de ensino superior do mundo, com mais de 44,3 milhões de alunos matriculados. Tá? O número de pessoas que recebem educação superior na China chegou a 240 milhões, é mais que a população inteira do Brasil, certo? E a duração média da educação da nova força de trabalho chegou a 13,8 anos, segundo o Ministério. Tá? Os dados mostram que grandes mudanças ocorreram na estrutura de qualidade da força de trabalho e a qualidade de toda a nação melhorou constantemente. Isso é evidente, né? A gente percebe isso nitidamente. Tá? E a economia, aí começa a falar da economia da China e tudo mais, tá? E aí já fala aqui sobre outros dados aqui que não tem a ver com educação, que tem a ver mais com economia e tal, e investimento estrangeiro, mas enfim, tudo isso derivado do crescimento do investimento em educação pública, que é um investimento que a China está fazendo e que a Europa inteira já fez, né? E que os países nórdicos, então, né, são o melhor exemplo para isso. Quer dizer, né, tem ali a melhor educação do mundo e um povo educado no sentido mesmo de né, pessoas que estudam, que aprofundam ali. Isso não torna ninguém perfeito, não torna, pelo contrário, quanto mais você estuda, mais você, enfim, você quer aprender, né? Você quer continuar ali, você sabe que você tem que aprender cada vez mais. Mas os países mais desenvolvidos são aqueles que investem em educação, educação superior, educação pública para todo mundo, de qualidade, que é uma coisa que a direita odeia aqui no Brasil, né? Eu vi recentemente um vídeo aqui, vou até tentar fazer um vídeo sobre isso também, o Fernando Henrique debatendo com o Brizola e dizendo, por que você não acha que esse papo aí de CIEP, que isso não é muito caro, 1 milhão e blá blá blá, e o Brizola dá-lhe um peteleco com luva de pelica, com dedo de pelica, né? Diz, cara, meu querido, é ignorância, certo? E cara é ignorância nos dois sentidos, tá? É cara para quem se mantém ignorante e fica cara, no sentido positivo do termo, para o pastor que está ganhando ali o dinheiro do dízimo. Por isso que esse André Valadão não quer que ninguém faça mestrado nem doutorado, e por isso que, enfim, né, o Milton Ribeiro acha que não tem que ter, que a universidade é para poucos. Essa gente tem uma cabecinha, né, de nós, né? Enfim, 2 neurônios, de vez em quando eles dialogam, quando dialogam sai bobagem, certo? A gente tem que superar isso aí e tem que ignorar a fala dessa gente, tem que dialetizar isso, refletir, mostrar a importância da universidade e, inclusive, o prêmio do Gilberto Gil mostra isso de maneira, enfim, fundamental aí, que é uma referência, e a gente tem que falar o tempo todo aqui, tem que incentivar o estudo, o mestrado, o doutorado, a universidade, para que a gente possa melhorar como país e não, enfim, voltar para o tempo das cavernas, que é isso que essa gente quer. A gente está todo mundo acreditando em Arca de Noé, né, em cloroquina, em terra plana, e essa gente ganhando dinheiro com isso. Beleza, pessoal? Enquanto isso, a China, né, vai crescendo aí, vai ganhando espaço e vai ganhando esse protagonismo solidário cada vez maior, porque não cai nessa balela. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Esse foi o segundo vídeo de hoje aqui, espero que vocês tenham gostado aí, a gente se fala no vídeo de amanhã, tá? Grande abraço aí, tamo junto, fui.